Olá, concurseiro! Tudo bem com você? Hoje vamos começar a falar sobre direito de empresa no civil. E para que fique mais fácil de entender, vamos dividir o tema em 3 blocos. Nesse primeiro bloco, eu quero que a gente converse sobre quem é o empresário e o que é uma sociedade empresária. Então vamos lá. Primeira coisa, você sabe quem é considerado empresário no direito civil? Bom, é a pessoa que exerce de forma organizada e profissional uma atividade econômica com o objetivo de produzir ou circular bens ou serviços. Percebeu? Não é qualquer atividade. Não é vender algo de vez em quando para os amigos. É algo regular, contínuo, que visa lucro. Por exemplo, imagine que você abre uma padaria no seu bairro. Se você fizer isso só uma vez para testar, não conta. Mas se você organiza a padaria, compra insumos, contrata funcionários e vende pães todos os dias, aí sim, você é um empresário. Agora, e as atividades isoladas? Aquelas que fazemos só de vez em quando, como vender brigadeiro para os vizinhos no final de semana. Isso não é considerado empresa. O que faz diferença é a organização e a habitualidade. Beleza, agora vamos falar da sociedade empresária. Ela é diferente do empresário individual porque envolve 2 ou mais pessoas que se unem para exercer uma atividade empresarial. A sociedade precisa ser registrada na junta comercial e seguir o Código Civil. Um exemplo que ajuda a entender. 3 amigos decidem abrir uma loja de roupas. Cada um coloca um pouco de dinheiro ou trabalho e juntos organizam a loja, dividindo os lucros e as responsabilidades. Dentro das sociedades, as mais comuns são a limitada e a anônima. Na limitada, cada sócio responde apenas pelo valor que investiu. Por exemplo, se a cafeteria que você abriu com os amigos tiver dívidas, ninguém vai perder mais do que colocou. Já na sociedade anônima, o capital está dividido em ações e cada acionista responde de acordo com o que possui em ações. É mais comum em empresas grandes, mas o conceito é o mesmo. Outro ponto importante é a capacidade empresarial. Para ser empresário, você precisa ter capacidade civil plena, ou seja, ser maior de idade e não ter impedimentos legais. Menores de idade, por exemplo, precisam de autorização judicial. Isso garante que a pessoa tenha condições de assumir os riscos e obrigações de uma atividade organizada. E não podemos esquecer do registro, que é fundamental. O registro na junta comercial funciona como a identidade da empresa. Sem ele, você até pode exercer a atividade, mas não terá proteção legal plena, não consegue emitir nota fiscal, participar de contratos de forma oficial, enfim, fica tudo informal e sujeito a problemas. No próximo bloco, vamos avançar e conversar sobre os contratos empresariais civis. Vou mostrar como eles funcionam na prática, com exemplos do dia a dia, para que você consiga entender a teoria de forma clara e simples. Continuando nossa conversa sobre direito de empresa, agora vamos falar sobre um assunto que é essencial para qualquer negócio: os contratos empresariais civis. Você já percebeu que toda empresa, seja um negócio individual ou uma sociedade, precisa se relacionar com outras pessoas ou empresas, não é verdade? E é justamente aí que entram os contratos. Eles servem para formalizar essas relações e garantir que tudo aconteça de maneira organizada. Mas o que é exatamente um contrato empresarial civil? Basicamente, é um acordo entre 2 ou mais partes, em que cada uma assume direitos e obrigações. Estamos falando do direito civil, então seguimos as regras gerais do Código Civil, mas aplicadas à atividade econômica organizada. Vamos a um exemplo do dia a dia. Imagine que você tem uma pequena loja de roupas e precisa comprar produtos de um fornecedor. O contrato que você assina com ele define preço, quantidade, prazo de entrega e forma de pagamento. Viu como ele garante que cada lado sabe exatamente o que esperar e evita problemas no futuro? Outro exemplo muito comum é o contrato de prestação de serviços. Suponha que a sua padaria precise contratar uma empresa de limpeza ou um contador. O contrato formaliza essa relação, define responsabilidades e garante segurança para os 2 lados. Sem ele, tudo fica informal e sujeito a desentendimentos.
Agora, vamos falar de alguns pontos importantes que aparecem nesses contratos. Primeiro, a capacidade das partes. Todos precisam ter capacidade jurídica para assumir obrigações, ou seja, menores de idade sem autorização ou pessoas interditadas não podem assinar. Depois, é preciso que haja consentimento livre e claro. Ninguém pode ser obrigado a assinar algo contra a própria vontade. O objeto do contrato também precisa ser lícito e possível. Não dá para formalizar algo ilegal ou impossível de cumprir. E, claro, é fundamental que fique bem claro quais são os direitos e deveres de cada parte, para evitar confusões. Na prática, muitos contratos empresariais civis incluem cláusulas sobre multas em caso de descumprimento, prazos de entrega, formas de pagamento e até regras para resolver conflitos. Por exemplo, se você contratou um fornecedor para entregar 100 camisetas e ele atrasa, o contrato pode prever uma multa proporcional pelo atraso. Isso ajuda a manter a relação profissional saudável e segura. Outro ponto que vale lembrar é que, embora alguns contratos possam ser verbais, o ideal é sempre formalizar por escrito. Isso garante prova legal e evita problemas no futuro. Resumindo, os contratos empresariais civis são ferramentas essenciais para organizar a atividade econômica, garantir segurança jurídica e evitar problemas entre as partes. Eles estão presentes em todo o dia a dia de uma empresa, desde compras e vendas até prestação de serviços, parcerias e investimentos. No próximo bloco, vamos finalizar o tema direito de empresa falando sobre registro e capacidade empresarial e como tudo isso se conecta com os contratos e a proteção legal do empresário e da sociedade. Você vai perceber como cada parte do direito empresarial se encaixa na prática e por que isso é tão importante para a gestão de qualquer negócio. Chegamos à última parte do nosso tema sobre direito de empresa. Agora vamos conversar sobre registro e capacidade empresarial e como tudo isso se conecta com o que já vimos, inclusive com os contratos empresariais civis. Primeiro, vamos falar do registro. Você pode imaginar o registro como a identidade oficial da empresa. Sem ele, mesmo que você esteja exercendo a atividade, não terá a proteção legal completa. Não vai poder emitir nota fiscal, participar de contratos formalmente ou conseguir financiamento, por exemplo. É como se você estivesse andando por aí sem documento de identidade. Você existe, mas não é oficialmente reconhecido. O registro é feito na junta comercial e é obrigatório. Para o empresário individual, ele formaliza que a pessoa exerce uma atividade econômica organizada. Para a sociedade empresária, ele é ainda mais importante, porque garante segurança jurídica para todos os sócios e para qualquer pessoa que se relacione com a empresa. Agora, vamos falar da capacidade empresarial. Para ser empresário, a pessoa precisa ter capacidade civil plena. Isso significa ser maior de idade e não ter impedimentos legais. Menores de idade precisam de autorização judicial e pessoas interditadas não podem assumir essa função. Essa regra existe para garantir que quem assume uma empresa consiga entender os riscos e obrigações do negócio. E como tudo isso se conecta com os contratos empresariais civis que vimos antes? É bem simples. Uma empresa registrada e com empresários capacitados tem mais segurança para firmar contratos. Os contratos se tornam mais confiáveis, porque cada parte sabe que está lidando com alguém legalmente autorizado. E se houver algum problema, a empresa tem respaldo legal para agir. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você abriu uma cafeteria com 2 amigos. A sociedade está registrada e todos têm capacidade legal. Vocês fecham um contrato com um fornecedor de café importado. Se houver atraso na entrega ou algum erro no pedido, vocês podem recorrer à justiça com a segurança de que o contrato é válido e reconhecido legalmente. Por outro lado, se a empresa não estivesse registrada ou algum sócio não tivesse capacidade, a situação seria muito mais complicada e arriscada. Resumindo o que aprendemos nos 3 blocos, primeiro entendemos quem é empresário e o que é uma sociedade empresária. Depois falamos sobre os contratos empresariais civis e como eles garantem segurança nas relações de negócio.
E por último, vimos a importância do registro e da capacidade empresarial, que protegem legalmente a empresa e ajudam na organização do negócio. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.